desse dia maravilhoso, abençoado, que passamos aqui. Que cada um possa sair mais fortalecido do que quando chegar. Que a espiritualidade de luz, que nos assiste, que nos acolhe, que aqui se faz presente de nós. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Muito importante a presença de vocês aqui. Muito importante a presença de cada um de vocês. Esperamos que o que nós falarmos hoje aqui sirva para uma reflexão de vocês e que os nossos mentores espirituais nos auxiliem durante a nossa fala de hoje. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa de oração. Né? A gente sempre fala que a cada dia que a gente se encontra aqui é um progresso para nós, porque a gente vai evoluindo nas questões, né? A gente vai se desenvolvendo com mais facilidade, porque é uma troca de energia e uma troca de experiência também. E tudo que a gente consegue construir em conjunto tem um valor muito maior. Hoje no nosso estudo a gente começou o estudo devagarzinho, fraco. Ninguém estava se expondo muito, mas de uma hora para outra aquilo tomou um corpo bom e a gente conseguiu colocar as ideias, né, de como a gente enxerga a situação que a gente estuda. E isso faz com que a gente repense conceitos nossos, né? A nossa cultura nos traz muita trava. E aí, no momento em que a gente consegue trocar essa experiência, a gente consegue ver que a visão do outro, às vezes, é mais simples e fácil do que a visão da gente. Então, o que a Karine e eu falamos aqui é um estudo, é uma troca de experiência. A gente fala muito a respeito das verdades, né? E a nossa verdade de momento, quando a gente coloca o assunto, ela é transferida, né? Não é a verdade de todos nós que estamos aqui. E é isso que é bonito nessa comunhão que a gente faz, nessa troca de experiência, que cada um de nós, quando sai daqui, sai com uma verdade sua, sai com o seu sentimento, sai com a sua possibilidade de transformação, e não a nossa, porque a nossa nós é que carregamos. Então é nesse sentido que a gente vem para cá toda semana e se coloca à disposição dessa troca de experiência. A gente colocou e falou para vocês aqui sobre uma caixinha para perguntas, né, que a gente fala muito que tem muito assunto dessa questão espiritual que a gente também não domina, mas que a gente está aberto a trocar essa experiência, a falar sobre certos assuntos que às vezes incomoda a gente, né? E não tem oportunidade de desvendar esse assunto, de entender que palavra é aquela e o porquê que aquilo acontece com cada um de nós. Então, se vocês quiserem fazer a pergunta, não precisa colocar nome, né? Pode trazer a pergunta de casa, só chegar na caixinha e largar ali, depois a gente vai começar a abrir e começar a trocar essa ideia, essa experiência. E aquilo, como a Karine falou, né? Que a gente não souber, a gente vai estudar, né? Para ver de alguma maneira que haja uma correspondência sobre os assuntos. Tá bom, pessoal? Agora é com a Karine. Eu já falei hoje. Não, faz isso. O livro que nós utilizamos na segunda-feira é o Código do Monte, do Sérgio Luiz da Silva Lopes. E o tema de hoje é um capítulo novo que nós vamos começar, que é do Evangelho de Mateus. Ele diz assim, ó: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Aí o primeiro tema desse capítulo é a fé. Então, vou fazer uma leitura, depois o Ronaldo explica para vocês o que ele entende sobre a fé, e eu sigo lendo. Vamos lá.
suas bem-aventuranças, Jesus revela 3 virtudes de caráter basicamente interior. Em bem-aventurados os que têm fome e sede, o Mestre desvela a justiça divina, a realidade espiritual ascendente ao plano físico. A caminhada até aqui foi de esforços interiores. Todavia, o ensinamento que fala de fome e sede nos remete à eclosão de uma nova potencialidade, a fé. Na fé surge a experiência de espiritualidade propriamente dita. Nasce na relação com Deus e com seus trabalhadores espirituais. Nos 3 primeiros níveis, o apelo é para o desenvolvimento espiritual decorrente de esforços eminentemente internos, com a pessoa crescendo apenas por si mesma. A partir da 4ª bem-aventurança, Jesus nos apresenta a dimensão espiritual propriamente dita, indicando que somos acompanhados pelo amor divino, que nos cuida e nunca nos deixando sós. Note-se que as 3 primeiras virtudes são essenciais para o surgimento da fé. Humildade, a virtude que nos dimensiona em nosso real tamanho. Resignação, a virtude que nos faz aceitar sabiamente. Mansuetude, a virtude que nos afasta da revolta. Neste 4º passo surge a fé. Jesus nos propõe avançarmos para além de nós mesmos. Anuncia que podemos contar com algo além de nós. É o alento definitivo para todos os sofrimentos. Ele apresenta a virtude que nos conecta com a espiritualidade superior e com Deus, a fé. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Se analisarmos detidamente a questão, poderemos encontrar muitos aspectos dignos de serem considerados. A grande verdade é que nós, seres humanos, não temos condições de dar conta de todos os tormentos pessoais, contando apenas conosco. Se por um lado, cabe-nos a responsabilidade de resolver nossas próprias questões, por outro, também é real que muitos acontecimentos ultrapassam nossas possibilidades de ação e passamos a necessitar de uma força além de nós. A fé é a virtude espiritual da confiança. Ela nasce da constatação das nossas fragilidades como criaturas diante de boa parte das circunstâncias da vida, particularmente daquelas que nos tiram a paz e a alegria. Novamente aqui, enaltecemos a importância da humildade e da resignação, pois somente tem fé quem é humilde. O orgulhoso conta apenas consigo mesmo e, sentindo-se suficientemente grande, não cogita que precise de nada a não ser de si próprio. Conhecemos pessoas que passam por momentos muito difíceis em suas vidas, mas não se dobram, sofrem, mas não são capazes de pedir ajuda a Deus. Quando nos lembramos de Deus em momentos difíceis, abre-se uma cortina espiritual em nosso campo vibratório e conseguem ter acesso a nós, os benfeitores da espiritualidade superior. Em nossa condição de seres encarnados, normalmente não temos a possibilidade de ver os espíritos superiores, mas podemos senti-los, principalmente na sequência dos acontecimentos no alívio das nossas dores. A oração não muda os fatos, mas nos muda diante dos fatos. Obviamente, a oração não precisa ser feita apenas nos momentos difíceis. O ideal é que tenhamos como rotina em nossas vidas, assim como o alimento físico de que necessitamos diariamente. No entanto, quando sentimos fome, é que temos necessidade de
comer, quando sentimos sede, é que temos necessidade de beber. Para a fome do corpo, o alimento material. Para a sede física, a água. Mas e para o espírito? Serão saciados, afirma Jesus. Como? Através da fé. Geralmente, a fé eclode a partir das necessidades da fome e sede da alma diante das dificuldades da vida. Não é por acaso que a busca pela espiritualidade se dá, via de regra, depois de algum infortúnio. Não é comum as pessoas se interessarem pelas questões da alma quando tudo transcorre normalmente em suas vidas. Salvo exceções, a maior parte dos seres humanos interessa-se pelos assuntos da transcendência quando todos os argumentos da vida comum são insuficientes para atender suas demandas. Essa passagem é muito clara quando fala de fome e sede. À medida que as injustiças e as situações dolorosas seguem atingindo a pessoa, ela passa a ter novas necessidades. A boa notícia é que elas serão saciadas pela existência da dimensão espiritual que a socorre. Esse é o momento da descoberta da fé. Fé é ligação. Quem tem fé não se sente sozinho. Há momentos na vida em que é mais fácil ter fé. São os momentos em que tudo está bem, nos quais as coisas transcorrem conforme os nossos desejos, principalmente quando oramos na expectativa de realização de determinados objetivos e esses se realizam. Para ter fé tem que ter coragem, né? A gente sempre fala que a fé não é acreditar. A fé é ter certeza. É a maneira como eu sei que aquilo realmente existe. E aí quando a gente fala sobre fé em Deus, fé em Jesus, é porque é uma certeza que a gente tem, né? E a gente busca essa fé nos momentos, como a Karine colocou aqui no texto, nos momentos em que a gente está em dificuldade. Aí a gente explode a fé, né? É uma necessidade que a gente tem para a gente fazer a caminhada, mas para definir quem nós somos. Eu só sou quem eu sou pela fé que eu tenho, porque senão eu não venceria nada. Eu não conquistaria nada, eu não seria alguém. Essa fé que eu tenho em Deus, em Jesus, no que eu recebo, é que me tornou quem eu sou. É quem nos torna quem nós é. Aí geralmente a gente coloca a fé como uma religião, né? Como um dos detalhes de uma religião. E a gente fica fechado num globo. A gente não consegue expandir a mente para viver o nosso dia a dia. Para a gente andar durante a nossa caminhada profissional, por exemplo. Precisa ter fé. Precisa acreditar que aquilo que tu pensou que tu vai conseguir fazer vai dar certo. Tu tem que ter essa consciência. Senão tu não sai de casa. A fé tem uma amplitude tão grande que ela nos define moralmente. Porque ela está conectada com a nossa alma. É quem nós somos todos os dias. O acreditar na fé, a caminhada, eu estava vendo um post a respeito de Jesus, né, que quando Jesus fez a caminhada dele, colocou as palavras que ele colocou, não foi para todo mundo. Foi para um mínimo de 30% daquelas pessoas da época. Porque eram as pessoas que já tinham a visão. Não era para o ignorante, como se fala, aquele que não tem a visão espiritual. Eram pessoas que já estavam abertas a receber. Eram pessoas que já tinham a fé. Já se conduziam naquela caminhada e precisavam de uma luz maior. Talvez pela coragem que
fácil, né? Por isso que eu falo que precisa ser corajoso. Tem um exemplo claro sobre fé, que é para quem já viajou de avião aqui. Quando pega o avião, é com fé, né? Porque não conhece o piloto, não sabe que o piloto é bom ou é ruim, né? E se aquele dia é o do piloto? A gente não pensa nisso, né? Quem vai viajar de avião não vai ficar pensando também. Mas essa é a ideia da fé, né? É acreditar que tudo vai correr perfeito. É saber que aquele cara está preparado. Aqui fala em doença, para quem vai fazer a cirurgia, não conhece o médico que vai fazer a cirurgia. Mas a gente tem fé que ele está preparado. Essa é a ideia de como a gente se conduz para as coisas. Agora, eu posso ter uma fé negativa, né? Porque a minha mente é negativa. Porque eu me coloco na negatividade e aí eu acredito que tudo que vai acontecer na minha vida, com fé, é negativo. Aí a Karine fala sobre a oração, que é uma cura, mas é o contato de fé que a gente tem. A oração tanto é positiva como negativa, a mesma oração. A mesma oração. Se a minha mente está em prejuízo, se eu estou pensando que aquilo não é bem assim, eu faço uma oração e vem a coisa negativa para mim. Mas como se eu estou orando? Mas o meu contato maior, a minha espiritualidade é com a mente. Eu estou transmitindo a minha energia. O meu pedido é, eu não quero que dê certo. Com fé. Aí eu faço uma oração para garantir aquilo. A nossa conversa sempre nos conduz, eu e a Karine, porque a gente troca muita ideia a respeito disso, é de que maneira a gente enxerga as possibilidades. É uma condução de quem nós queremos ser. E cada um de nós pode fazer isso. Cada um de nós pode levantar de manhã e escolher um dia. Eu quero que esse dia seja dessa maneira. Com fé. É a maneira que a gente tem para essa evolução que a gente está buscando. Ah, mas a gente fala em evolução, vocês sempre estão aqui na frente comentando que o mundo vai mudar e que as coisas vão acontecer. Gente, nós, como espírito, como seres espirituais, somos únicos há vários e vários e vários anos. Diante de Jesus ter descido à terra. Como é que a gente chegou até aqui? Como é que nós estamos aqui hoje? Como seres imortais, vivenciando a fé todo dia, nos fortalecendo a cada dia, acreditando que aquela dor que tu está sentindo, que a doença que tu está chegando a ti, ou que o acidente que alguém sofreu, tem um motivo maior que é te conduzir para um espaço melhor. Eu não me agarro mais às possibilidades da negatividade da minha vida. Ah, porque aconteceu isso na tua vida e aí. Vamos, gente, levantar de novo e vamos lutar. Vamos erguer a cabeça. Vamos sair do marasmo. Né, Gustavo? Você também. Não dá para parar, né? Não adianta. O agricultor é um dos caras que mais tem fé, sabia? Que ele depende do tempo. E ele acredita que vai chover todos os dias. Não é assim, sabe? Não é, Nelson? É uma das pessoas que mais fé tem que ter, porque se ele entrar na profissão de produzir alimentos e ele entrar derrotado, na segunda que acontecer, ele já desiste de tudo, não vai à frente. E é das profissões que mais reza também. É impressionante isso. Aí reza até para... Tem santo que nem existe, mas ele está agarrado no santo lá. E vai funcionar. Reza para chover e para parar de chover. É outras duas coisas, né? É bem assim. Então isso é fé, gente. É a maneira como a gente se conduz dentro
da religiosidade, da profissão, da irmandade, né? Porque nós, como seres sociais também, a gente tem que aceitar o outro da maneira como ele é, tendo fé, acreditando piamente que aquilo é uma verdade, que a pessoa fala contigo e usa daquelas mas tem muita gente hoje ruim, tem, mas tu não te torna um desses porque por causa do outro, nós temos que fazer a diferença. A nova geração está vindo aí, que tipo de ensinamento a gente dá, se não for dessa maneira? Não, 5 minutos para ti. Eu acho que o Ronaldo mandou grande parte do entendimento que a gente tem sobre a fé, né? Então, a fé é aquela confiança inabalável que a gente tem, tanto nas leis universais que nos regem, quanto na providência divina, né? Para a gente dar continuidade da vida de uma forma mais tranquila, mais leve, mais saudável, a gente precisa ter confiança em algo. E a nossa fé nos move a confiar que existe, né, um Criador, uma força superior a nós, e que no momento que nós não consigamos resolver, a gente acredita, eu acredito que a maioria de vocês pensem assim, que o que vocês não conseguem solucionar sozinhos, vocês acreditam que Deus vai intervir e vai surgir a solução para vocês. Então, a fé que a gente deve ter é essa, é a gente confiar sempre que, independente do que esteja acontecendo conosco, sempre haverá uma possibilidade de uma solução, de uma melhoria na nossa vida. E às vezes a gente escuta assim que quem perdeu a fé, né, perdeu tudo, porque se tu não acreditar, se tu não te fortalecer nisso, tu não consegue manter a tua vida física aqui. Então essa confiança que a gente tem numa providência divina, confiança que a gente tem nesses seres mais superiores, digamos assim, nesses seres de luz que a gente chama, e quando a gente nomeia Jesus Cristo, né, que é quem a gente conheceu fisicamente, então é mais fácil da gente se agarrar a essa fé em Jesus, porque a gente ouve histórias, né, testemunhos de que ele esteve aqui. Então, para nós, como seres humanos, é mais fácil acreditar nisso, é mais fácil a gente se agarrar a essa fé. Só que tem que ser uma fé, não, uma fé raciocinada, assim, uma fé que a gente não esteja cego em doutrinas. É uma fé em Deus, propriamente dito. Quando a gente acredita nisso, a gente modifica a nossa forma de viver, porque a gente sabe que além disso aqui, sempre vai haver algo, além dessa nossa vida física, a gente tem uma vida além da vida real nossa, né? E aí, quando o Ronaldo põe sobre a oração, e o livro nos traz também sobre a oração, nós temos o costume de orar pedindo algo que a gente entende que é o melhor para nós. Só que o que nós entendemos que é melhor para nós, muitas vezes não é. As coisas que vêm para nós, as situações que nos surgem, é o que Deus, no caso, tem para nós, né? Essa força divina tem para nós. E é sempre o melhor, embora a gente não consiga reconhecer de começo que isso é o melhor. Então a gente faz a oração, a gente faz os pedidos,
muitas vezes não sai conforme a gente pediu, mas lá na frente a gente vai perceber que o que aconteceu e o que nos veio foi realmente o melhor, realmente o que era para acontecer. E a oração é essa nossa ligação, é a ligação direta que a gente tem com Deus. Só que não adianta nós ficarmos sentados ou ajoelhados, como queiram, para fazer uma oração e ficar falando. Não, ela precisa ser sentida, tem que ser uma oração que tu sente dentro de ti, aquela que movimenta o teu sistema emocional, que tu faz com vontade. É essa oração que é atendida, digamos assim, é aquela que sai lá de dentro, lá do fundo do teu coração, com sinceridade, e que tu aceita qualquer resultado que vem, independente de ser o que tu espera ou não. Então a fé é isso, é tu confiar no resultado que tu vai ter, confiar sempre. E se fortalecer nisso, se agarrar nisso. Vou continuar a leitura para vocês, porque a gente já está extrapolando o nosso tempo ali. Aí aqui no livro ele diz, em verdade, Deus sempre atende às nossas orações, mas muito poucas vezes como queremos, mas como que é melhor para nós. A fé robusta se manifesta principalmente quando não somos atendidos em nossos apelos e expectativas, quando as coisas saem muito diferente do que gostaríamos ou esperávamos. Nem sempre o que queremos é o melhor para nós. Aliás, bem poucas vezes temos uma noção clara do que é melhor para nós, principalmente em se tratando dos nossos interesses espirituais. Nós geralmente rezamos e oramos por coisas materiais, mas nós vamos obter coisas que são dos nossos interesses espirituais. E aí que é a diferença. Nossos focos de preferência são eminentemente materiais, e a vida é bem mais do que a existência física. A estreita capacidade perceptiva das nossas consciências, ainda imaturas, não nos permite perceber isso. Determinados estados emocionais negativos se desfazem quando o teor vibratório se eleva, e a oração proporciona isso. Jesus ensina que a oração verdadeira necessita do pensamento e do sentimento. Ela não é para fora, e sim de dentro e para dentro. Portanto, não necessita ser sonora, necessita ser sentida. Deus não ouve com os ouvidos, mas pelas intenções do coração. E é isso que a gente fala quando a gente fala em vibração. As intenções que nós temos no nosso coração é que vibra a energia que Deus vai sentir. Eu posso estar falando algo, mas o que eu estou sentindo é o que vai ser escutado, não o que está sendo falado. Só para concluir, então, até o ateu tem fé, porque até ele tem certeza que Deus não existe. É com fé isso. E o contato que ele tem, embora ele não saiba, é que cada momento que ele pensa em Deus, Deus está com